Glacier, no estado de Montana, acorda com o hálito gelado que anuncia a chegada do inverno. A neve cobre as trilhas com uma crosta frágil, os pinheiros carregam a geada que brilha na pouca luz do dia e o ar corta a pele como uma lâmina. Nesta paisagem de linhas duras e sombras longas, uma matilha de lobos concentra seu mundo no terreno que eles podem percorrer a pé. À frente avançam a fêmea e o macho dominantes, corpos marcados pelas cicatrizes de muitas estações, olhares atentos examinando cada dobra da terra. Atrás deles, seus filhos adultos formam uma fila compacta, marchando na sincronia daqueles que compartilharam muitas dificuldades. Há dias que não há carne em suas bocas, e a fome se torna uma pressão constante, mas a disciplina social permanece intacta, como um costume que salva vidas. A fêmea dominante respira o vento, olha para as colinas e avança novamente sem fazer barulho, enquanto as outras seguem seu ritmo lento, mas constante. Um dos jovens sobe um monte, pisa cuidadosamente na neve, observa os contornos do terreno e então desce para sinalizar com um gesto silencioso que a passagem é segura. Cada lobo ajusta seu andar, aumenta ou diminui o passo, inclina a cabeça e segue a deixa precisamente, sem precisar de palavras. A matilha sabe ler o terreno e, por meio dessa leitura, gerencia sua energia, detecta perigos e evita desperdícios de energia. Ao longe, uma silhueta se destaca do manto branco. Ele é um cervo, solitário e vigilante. Sozinho e separado do grupo, ele vasculha os brotos secos que aparecem sob a neve. A matilha percebe isso imediatamente. Os lobos prendem a respiração, olham fixamente e sentem a imobilidade do animal desencadear sua fome reprimida e despertar seu instinto de caça. A fêmea dominante estica o pescoço e fixa o olhar na figura distante, enquanto a matilha que a segue ajusta os passos e a posição do corpo, atenta à presa e à direção do vento que pode revelar sua aproximação. Um lobo inclina levemente a cabeça, indicando que a fêmea pode avançar. Outro avança delicadamente uma pata para cobrir a lateral da matilha e, com olhares rápidos, eles silenciosamente confirmam os movimentos um do outro, medindo passos e pausas para manter a coesão da formação de caça. Cada lobo assume a posição que melhor lhe permite proteger o grupo e aproveitar o abrigo oferecido pelo terreno. O plano toma forma com a mesma economia que rege toda a sua vida nas montanhas, e os papéis são definidos sem palavras. Alguns avançam pelas laterais, mantendo certa distância entre si para fechar possíveis rotas de fuga, enquanto outros agem como uma barreira móvel, movendo seus passos em linha para empurrar a presa em direção ao corredor escolhido, e um casal fica na reserva, estrategicamente posicionado para cobrir as brechas e cortar o caminho caso o veado tente se desviar em direção ao matagal. A fêmea alfa verifica as posições com um breve olhar, o macho alfa ajusta sua postura e define um flanco diferente, e a matilha se reúne na formação que funcionou tantas vezes antes. Ficando imóvel por um momento enquanto a manobra é mapeada, a máquina de caça pronta para agir. O veado, ao enterrar o focinho entre os caules secos que se projetam sob a neve, percebe uma mudança imperceptível, uma vibração que não corresponde ao murmúrio habitual da floresta. Quando ele levanta a cabeça bruscamente, seu pescoço fica tenso e suas orelhas giram em alerta ao sentir o perigo. Seu coração dispara antes mesmo que ele o veja. Então seu olhar encontra o cinza do lobo na neve e, sem pensar, ele sai correndo, quebrando o silêncio da paisagem congelada. O grupo responde instantaneamente. Ninguém precisa do comando do outro porque o movimento do cervo é suficiente para que eles comecem a se mover em coordenação. O macho alfa corre atrás da linha que estava tentando fechar enquanto a fêmea mantém o centro de pressão. Os jovens se espalham em leque, mantendo a perseguição, e embora a distância seja longa, não há confusão. Cada membro segue o curso planejado enquanto a presa tenta quebrar a ordem da emboscada.
O cervo não desiste facilmente. Apesar da fome, a necessidade o impulsiona para frente com velocidade, enquanto cada passo rasga a neve, saltando sobre raízes, desviando de galhos baixos e se esticando com uma resiliência que só o instinto de sobrevivência pode proporcionar. Atrás deles, os lobos não correm. Mantêm o mesmo ritmo, sincronizados na mesma direção, não permitindo que escapem para cantos onde se percam de vista. De repente, o inesperado acontece. O cervo não foge para campos abertos ou matagais densos, mas sim em direção a uma clareira onde seu grupo está escondido. Os corpos imóveis de outros cervos são revelados entre a vegetação rasteira, abrigados em um local seguro até aquele momento. A chegada do fugitivo os trai, e num instante tudo muda. Um deles é o primeiro a perceber o perigo e também o primeiro a escapar com velocidade redobrada. Seu alarme se espalha para os demais, que se livram da letargia com um sobressalto tardio. A clareira se transforma em caos. Cascos batem, galhos estalam, corpos se espalham em várias direções. Alguns fogem resolutamente, certos da saída. Outros mal conseguem se levantar, perplexos com a debandada repentina. Em meio ao barulho, a linha de lobos irrompe como uma sombra. Nem todos os veados têm a mesma vantagem. O primeiro a fugir consegue se perder entre os seus e ganhar distância, enquanto atrás o mais lento permanece exposto, preso na desordem da debandada. A captura é rápida. O mais velho dos jovens diminui a distância e o joga para o lado, enquanto os demais fecham o círculo com precisão. A presa é capturada e, com ela, o rebanho obtém o que procura há dias: carne fresca. Ainda assim, o resultado não vem imediatamente. O cervo muge alto, a neve treme sob seus chutes desordenados, mas a pressão combinada dos lobos o mantém no chão. Os lobos não tentam matá-lo de uma só vez como um felino faria. Eles agarram as laterais do corpo, mordem o pescoço para imobilizá-lo e continuam a desgastá-lo até que a resistência ceda. É um final severo que reflete a lei da sobrevivência em Glacier. Longe dali, o cervo que iniciou a fuga se junta ao grupo que conseguiu escapar. Ele ofega pesadamente, cada respiração parece queimar seus pulmões. Mesmo assim, ele conseguiu sobreviver. Não de forma ordenada ou heróica, mas com a audácia de colocar seu instinto antes do dos outros. Nesta ocasião, a estratégia individual superou a cooperação do rebanho. Essa escolha, aparentemente questionável, permitiu que ele prolongasse sua vida por mais algumas horas em um ambiente que não perdoa a indecisão. Para os lobos, no entanto, o sucesso é medido em uma escala diferente. Eles mal conseguiram se firmar, mas essa é a diferença entre fome e resistência. O rebanho mais uma vez empregou uma tática aperfeiçoada em invernos anteriores, na qual o movimento de um único cervo inadvertidamente revela a posição de todo o rebanho. Embora não tenham conseguido capturar todos os veados como esperavam, as presas que conseguiram capturar foram suficientes para saciar a fome e sustentar o rebanho. A floresta glacial está dando a eles, pelo menos por hoje, um pouco de comida muito necessária. O corpo do veado jaz nas folhas úmidas. A perseguição acabou, mas a tensão não se dissolve com a vitória. Pelo contrário, o que se segue exige a mesma precisão e atenção da caça, um momento em que cada gesto e cada respiração determinam como o equilíbrio se estabelece em Glacier. Dias se passaram sem que eu provasse carne, e a fome pulsa em cada olhar, em cada respiração ofegante. O rebanho se reúne em torno do corpo ainda quente, e nesse círculo prevalece uma regra mais antiga que a memória: os líderes comem primeiro. O macho alfa avança com a cabeça erguida, o rabo erguido, uma postura que irradia domínio absoluto. Ao seu lado, a fêmea alfa toma seu lugar sem hesitar. Apenas ambos podem reivindicar a primeira mordida. O restante dos lobos, os filhotes já adultos, mantém-se a uma curta distância. A paciência que eles demonstram não é obediência passiva, mas um autocontrole moldado pela hierarquia. Seus estômagos vazios se reviram dentro deles, mas eles sabem que nenhum atalho os levará à carne tão cedo. A fêmea afunda suas presas no flanco do cervo, pegando o primeiro pedaço úmido e fibroso.
O macho se inclina sobre o pescoço do animal e, entre as mordidas, levanta o olhar, fixo e vigilante. Olhos amarelos examinam o círculo, medindo as intenções de cada subordinado. Os mais jovens são os primeiros a testar a norma. Aproximam-se passo a passo, com os focinhos esticados em direção ao sangue fresco. O macho não precisa de nada além de um rosnado profundo e baixo que vibre como um aviso enterrado na garganta. Sua mandíbula, manchada de vermelho, abre-se ligeiramente, revelando suas presas. O sinal é claro, a vez deles ainda não chegou, mas a fome obscurece a prudência. Um dos jovens cruza o limite invisível e chega muito perto da lateral da barragem. O macho responde com um movimento rápido e preciso e dá uma mordida firme, breve e inibidora no pescoço do intruso. Não rasga nem fere, mas deixa uma marca que queima mais que a dor e estabelece o limite intransponível da hierarquia. O jovem imediatamente recua com o corpo curvado e o rabo entre as pernas. Suas orelhas estão dobradas para trás em uma postura clara de submissão. Ele não revida, nem ousa confrontar. A obediência prevalece. Os outros observam e aprendem. Um grunhe de frustração, outro se afasta, balançando a cabeça como se tentasse se livrar da ansiedade. Mas nenhum deles respondeu com desafio aberto. Eles não responderiam. Eles são seus filhos, e os laços de sangue sustentam a estrutura invisível do grupo. A fome pode corroer a paciência, mas nunca destrói a ordem. A cena se repete em ciclos. Cada vez que um dos filhotes tenta avançar, recebe a mesma resposta: um rosnado, um olhar fixo, um estalar de mandíbulas no ar ou a breve pressão de uma mordida inibidora. A tensão é constante, como um campo elétrico que percorre o círculo de corpos expectantes. O macho fica em pé entre as mordidas, mastigando calmamente, como se essa serenidade fosse outra forma de dominância. Sua cauda é mantida ereta, balançando levemente, um lembrete de sua autoridade. Enquanto isso, a fêmea alfa continua se alimentando ao seu lado. O papel deles não é menos decisivo. Sua mera presença dissuade até os subordinados mais insistentes. Juntos, eles formam um núcleo de poder que os demais aceitam sem questionar, mesmo quando a fome ameaça quebrar toda a disciplina. Os subordinados aguardam, atentos a qualquer gesto que indique a abertura da refeição para eles. Eles dão um passo para frente e 2 para trás. Eles circulam o cadáver com movimentos nervosos, inalando o cheiro metálico do sangue, observando cada mordida de seus pais com uma mistura de respeito e desespero. Em seus olhos brilha a promessa da carne, mas eles ainda devem esperar. O ar está cheio de sons, o estalar úmido de ossos, rosnados de alerta, o ofegar de lobos impacientes. Por trás do silêncio interrompido quando o macho alfa começou a dar passagem para os outros se aproximarem da carcaça do veado, uma mudança imperceptível no ar se fez presente. O vento carrega um cheiro denso e estranho, cheio de ameaça. Nenhum dos jovens ignora, seus corpos ficam tensos e suas orelhas se voltam para o mato. Um murmúrio profundo, o rosnado distante de uma fera, confirma o inevitável. Uma figura enorme e escura emerge de entre os troncos, parecendo multiplicar as sombras da floresta, e logo fica claro que é um urso pardo. Seu corpo enorme e pesado avança com passo firme, impulsionado pela fome que o impele antes do inverno. Ele está pronto para desafiar o rebanho e reivindicar a carniça. Ele está cheirando a carne há quilômetros e não para. Os mais jovens recuam instintivamente, cientes de que enfrentar um gigante desses é tolice. A fêmea alfa emite um rosnado. O urso pardo reage com um golpe forte que levanta folhas e terra, embora o lobo consiga recuar a tempo. Uma luta começa em torno da carcaça do veado. O alfa ataca em rajadas, com investidas curtas, mordidas rápidas e recuos ágeis. O urso responde com sua enorme força, avançando e empurrando corpos para o lado com a força de sua massa. Uma de suas garras atinge as costas do lobo e deixa um sulco sangrento, mas não fatal. O macho enfurecido ataca novamente e morde as pernas para impedir que a carcaça seja arrastada. A terra fica vermelha em meio aos grunhidos que ecoam na clareira. O urso, irritado com a resistência, agarra parte do veado com a boca e puxa violentamente. O cadáver se move de repente e naquele momento o lobo ataca novamente, tentando evitar a perda. Então vem o golpe fatal.
O urso se ergue sobre as patas traseiras e ataca brutalmente o flanco do alfa. O impacto o joga no chão e todo o rebanho fica paralisado. O urso não precisa de mais nada. Com movimentos pesados, porém firmes, ele pega o que consegue carregar do veado e se afasta para o mato, deixando um silêncio insuportável atrás de si. Os filhos do alfa não se movem. Seus corpos tremem, a frustração ferve em suas gargantas, mas nenhum deles ousa dar um passo. A fêmea alfa, por outro lado, se aproxima. Ele se deita ao lado do companheiro, pressiona o focinho contra a ferida aberta e lambe num gesto tão instintivo quanto inútil. O macho respira com dificuldade, cada expiração mais fraca que a anterior, e seus olhos entreabertos ainda vasculham os arredores como se sua vigilância não pudesse cessar. Ao redor deles, os filhotes se reúnem em círculo. Alguns emitem uivos baixos e prolongados que se misturam ao farfalhar do vento entre as árvores. Outros permanecem imóveis, com as orelhas caídas, incapazes de desviar o olhar do líder ferido. A hierarquia, tão rígida na caça e na alimentação, agora se expressa em respeito silencioso. Ninguém se aproxima agressivamente, ninguém desafia o espaço íntimo da fêmea ao lado do caído. As horas se arrastam na penumbra da floresta. A matilha saciou a fome que os atormentava há dias a fio, mas o preço se mostrou mais alto do que qualquer estômago cheio. O macho, que liderou tantas batalhas e defendeu sua conquista até o último momento, desaparece lentamente. A fêmea permanece ao seu lado, sem se afastar, prostrada, com a cabeça sobre o corpo dele. A noite inteira se passa em vigília. Ninguém sai da clareira. Os jovens estão juntos, alguns deitados, outros em pé, como se esperassem um resultado que nenhum deles deseja. Lá, sob o céu aberto do outono de Montana, a família de lobos guarda seu líder caído, cercando seu corpo em um círculo que nem a fome nem a derrota podem quebrar. A escuridão começa a diminuir lentamente. Um cinza pálido se infiltra através dos abetos glaciais, anunciando o fim da noite. A neve reflete a primeira luz e cada rangido dos galhos sob as patas leves se torna mais audível. A matilha permanece reunida após uma vigília interminável. O corpo imóvel do macho alfa jaz na clareira, uma testemunha silenciosa do que aconteceu. A fêmea alfa permanece ao seu lado, rígida, com os olhos fixos na figura que era sua companheira e guia. O silêncio não é quebrado, embora a fome exija respostas novamente. Os filhotes se dispersam entre os troncos. A floresta não oferece presas abundantes, mas ainda possui pequenos animais que podem sustentá-los por algumas horas. Alguns conseguem surpreender uma lebre correndo pela neve. Outros cavam até encontrar um camundongo. Não são recompensas dignas de um grupo tão grande, mas cada mordida conta. Apesar da dor, os corpos se movem com disciplina. A necessidade de nutrição impede que a dor se transforme em abandono. Na clareira, a fêmea alfa respira fundo. Ela manteve vigília por seu companheiro caído, mas sabe que o tempo não traz trégua. O inverno não impedirá seu avanço, e os filhotes não são mais dependentes, mas ainda são crianças que precisam de orientação. Com um movimento lento, a loba se senta. O vento levanta seu pelo escuro. Há uma pausa de apenas um segundo, em que dor e instinto parecem colidir. Então a decisão se impõe. A vida continua e ela deve orientá-la. Ele levanta a cabeça e solta um uivo profundo. O som ressoa pelas montanhas e vales, vibrante e constante. Não é qualquer chamado, é a proclamação de liderança. A quilômetros de distância, outro movimento está ocorrendo. Não é um ato de luto, mas sim de necessidade coletiva. Nas encostas mais baixas, uma manada de veados está se movendo para o sul. A chegada do inverno anuncia sua ruína. A neve começa a cobrir o solo, enterrando a grama que até recentemente alimentava centenas de milhares de pessoas. Se permanecessem, a fome seria inevitável. Por isso, geração após geração, eles percorrem rotas ancestrais, guiados pela memória das fêmeas mais velhas. Os grupos são enormes. Dezenas de corpos se unem para formar rebanhos que podem chegar a mais de 500 indivíduos. A coisa toda avança como um riacho vivo que nunca para completamente. Os filhotes trotam ao lado das mães, ainda desajeitados no chão gelado, mas aprendendo a manter o ritmo. Os machos, enfraquecidos após semanas de luta durante o cio, fecham fileiras com esforço, proporcionando força, mas sem a proeminência que demonstraram no outono. A ordem social é clara.
Fêmeas adultas lideram, definem a direção e escolhem passagens seguras entre vales e encostas. A experiência deles define as rotas para prados onde a neve se acumula menos e a forragem ainda floresce. Os demais seguem esse guia com disciplina instintiva, sabendo que dispersar significa se expor a predadores ou ficar preso em território não cultivado. A unidade é a estratégia de sobrevivência. O ritmo é constante e comedido. A migração não é uma corrida, mas uma jornada tenaz que pode durar semanas. Todas as noites, corpos se amontoam, respirando juntos em manchas de calor que contrastam com o gelo. Todas as manhãs, passos ecoam novamente na neve endurecida, formando uma coreografia ancestral que garante a continuidade das espécies. À medida que avançam, as montanhas se fecham no horizonte, marcando um corredor que eles devem atravessar para escapar da escassez. A fila se move como um rio sem fim, onde cada corpo segue o anterior, movido pela necessidade e pela memória das veteranas. Seu destino são as terras mais baixas, onde o inverno é menos cruel e os talos de grama ainda emergem da geada, oferecendo um alívio momentâneo da dureza do clima. Cada atraso se torna uma fraqueza, e cada fraqueza abre a porta para a morte, lembrando que a urgência não se mede em dias, mas em momentos. A floresta observa em silêncio. O mesmo frio que obriga os veados a migrar endureceu os lobos, que avançam pelas encostas, seguindo pacientemente os passos de suas presas, sem perturbar a calma da paisagem. Uma trilha quase imperceptível corta o silêncio. Pegadas frescas na neve, galhos quebrados, um cheiro estranho que o cervo não consegue perceber. Cada movimento do rebanho é cuidadosamente calculado, cada passo medido para permanecer escondido entre sombras e troncos. Os veados continuam sua marcha, confiantes na rotina que guiou seus ancestrais, ignorando a presença de predadores. No entanto, os lobos os acompanham em paralelo, invisíveis, mas sempre presentes, um perigo constante que espreita paciente e precisamente, esperando o momento exato em que a caçada começará. A fêmea alfa observa. Sua experiência supera sua fome, e ela não ataca por instinto. Com sua conduta, ele ensina que o sucesso depende da oportunidade. Ao lado dele, o filho mais velho está agitado pela impaciência, seu corpo tenso traindo seu desejo de intervir prematuramente. Basta um olhar para detê-lo. Ainda não chegou a hora. À medida que as horas passam em silêncio, os lobos avançam paralelamente ao rebanho, movendo-se com passos medidos e observando cada detalhe, atentos à oportunidade exata de intervir. Eles procuram fraquezas em suas presas. Observam aqueles que estão cansados, aqueles que estão distraídos, aqueles que se distanciaram. A espera se torna insuportável até que o terreno finalmente oferece a oportunidade. Uma clareira estreita se abre entre as árvores e o bosque força o rebanho a diminuir o ritmo e se agrupar, limitando suas opções de fuga. O sinal é invisível, mas todos o entendem e o filho mais velho não espera. É quando ele salta para frente primeiro, quebrando o silêncio com uma explosão de movimento. Suas pernas encurtam a distância em segundos e atrás dele, outras se espalham para fechar a retirada. O ataque começou. O rebanho se agita em pânico e os corpos começam a colidir uns com os outros. Os chifres se erguem como lanças enquanto os cascos batem forte no chão, intensificando o caos do voo. A fêmea alfa dirige com precisão, empurrando em direção a um ponto onde o terreno força os cervos a se aglomerarem, reduzindo suas opções de fuga. A tática é eficaz. Um pequeno grupo fica isolado e vulnerável, mas entre eles, um macho com chifres imponentes não foge. Ele gira furiosamente. Ele bufa, abaixa a cabeça e aponta seus chifres para o lobo. É um desafio inesperado. Ela avança com passos confiantes, tentando intimidá-lo. Ele quer forçá-lo a recuar, como muitos outros já fizeram antes. Mas o cervo responde e ataca com toda a força do seu corpo. O impacto é brutal, um golpe forte que atinge a lateral. O lobo dispara para o lado e um riacho escuro mancha o chão. O macho não para acabar com o animal, pois seu instinto o leva a fugir. E com o mesmo impulso ele retorna para o rebanho que se dispersa em debandada. Enquanto isso, o filho mais velho persegue um filhote desgarrado. Ele o encurrala com a ajuda de outros, pulando em suas costas e estalando suas mandíbulas em seu pescoço. O animal luta, resistindo, mas os lobos são muitos.
O corpo cede sob a pressão combinada e a presa cai. O grupo começa a se dispersar. O sangue mancha o chão e a fome finalmente encontra alívio. Na beira da clareira, a fêmea alfa jaz ferida. Ela manca, respirando pesadamente. O filho mais velho quebra o frenesi e se aproxima. Ela olha para ele, e naquele olhar há algo mais do que dor. Há um reconhecimento silencioso. O tempo está se esgotando, sua respiração fica irregular até desaparecer. O corpo permanece imóvel, deitado no chão. Sua postura é erguida, cabeça erguida e cauda rígida. Os outros observam, e a transição é automática. Não há disputa. Sua energia juvenil, sua ousadia no ataque o legitimam. Ele se tornou o novo alfa. A matilha retoma seu banquete. Eles devoram carne fresca, fibras e enchem estômagos vazios. A tensão dá lugar ao instinto de sobrevivência. A fome encontra calma, mas o ar não perde o peso do que aconteceu. À medida que as horas passam, em um canto da clareira jaz o corpo do velho alfa, silencioso. Antes dela, seus descendentes devoravam as presas que capturavam sob sua liderança, mas agora guiados por outra. Na natureza, cada refeição tem um preço, e toda liderança traz consigo uma sucessão inevitável. A vida da matilha continua, embora marcada pelo sangue que selou a mudança. Mas além dessa clareira, o ciclo continua. A geleira guarda evidências ainda mais contundentes, e o inverno está prestes a revelá-las. No topo das montanhas, as temperaturas caem para menos 30 graus Celsius, enquanto o vento implacável torna o frio ainda mais intenso. À primeira vista, a paisagem poderia ser confundida com um deserto branco, um lugar onde nenhum ser vivo poderia se sustentar por mais de algumas horas. Porém, em meio a esse cenário extremo, surge a figura de um animal que fez do impossível seu território. Agarrada às paredes rochosas, a cabra das montanhas rochosas desafia a estação mais rigorosa e mortal. 100 metros acima do fundo do vale, ele avança em uma saliência pouco mais larga que seus cascos, e cada passo demonstra uma confiança que poucos animais poderiam igualar, desafiando a verticalidade da montanha. Sua presença nessas alturas fez dela um símbolo do parque, uma figura que personifica a identidade do glacier e o poder de seus arredores selvagens. Não é encontrado nos vales onde os alces se refugiam, nem nas florestas onde lobos ou ursos rondam. Seu domínio está nas alturas, onde o vento corta e o ar se torna rarefeito. O resto do bando mantém distância. Não há ritual ou lamento, mas um silêncio pesado. A perda é evidente na tensão em seus corpos. Por alguns momentos, ninguém se aproxima da presa recém-capturada. O filho mais velho fica de pé ao lado do lobo caído, então dá um passo à frente. O que garante sua sobrevivência nesse ambiente não é um simples ato de resistência, mas um conjunto de adaptações físicas e comportamentais que o tornam extraordinariamente adequado para sobreviver nessas condições. Entre essas adaptações, sua pelagem se destaca como um escudo natural, combinando uma camada interna de lã densa que retém o calor com uma camada externa de pelos longos e oleosos que repelem a umidade e o gelo. Esse abrigo natural permite que ele suporte temperaturas que seriam insuportáveis para a maioria dos mamíferos da região. Seus cascos revelam outro segredo de sua sobrevivência. Duros por fora e macios no centro, eles aderem precisamente às superfícies mais íngremes, como ventosas, que desafiam a gravidade. Cada movimento é calculado e sensível. Seus cascos detectam as menores irregularidades na rocha, ajustando cada passo para manter o equilíbrio perfeito. Graças a essa especialização, ele consegue escalar encostas de até 60 graus, mesmo quando estão cobertas de geada, fazendo das montanhas seu porto seguro. No meio do inverno, quando a neve cobre todos os vestígios de vegetação, a resistência não é suficiente e a cabra montesa precisa encontrar uma maneira de encontrar comida. Movendo-se verticalmente pela montanha, ele sobe e desce penhascos e encostas para alcançar os líquens e musgos presos à rocha. Quando essa fonte é escassa, ela escava pacientemente através de camadas de gelo endurecido e, se isso ainda não for suficiente, aproveita os brotos secos deixados expostos pelo vento. Sua posição nessas alturas, inacessível a qualquer outro animal, sempre lhe garante acesso a alimentos que só ele pode alcançar.
Cada mordida exige um gasto desproporcional de energia, mas ainda é o suficiente para sustentar a estação mais difícil. Seus corpos encontraram uma maneira de sobreviver com o mínimo necessário. O sistema digestivo de um ruminante extrai nutrientes de líquens e brotos secos quase inúteis, enquanto sua pelagem espessa retém calor e minimiza a perda de energia. Num ambiente onde tudo parece condenado ao silêncio do gelo, a cabra montesa transforma o insignificante em sustento. Essa capacidade não é resultado do acaso, mas sim de uma longa história evolutiva. Ao longo de milhões de anos, sua espécie aperfeiçoou um estômago capaz de fermentar fibras impossíveis para outros mamíferos, com micro-organismos que decompõem o que pareceria não comestível. Mastigar cada pedaço repetidamente garante que nada seja desperdiçado. Assim, o que para a maioria dos animais seria apenas uma casca inútil é transformado em energia suficiente para a sobrevivência. Aí reside parte da sua originalidade como espécie, pois onde a montanha parece não oferecer nada, ela encontra o essencial para continuar. Mas essa mesma capacidade de se mover e se alimentar nos cantos mais inacessíveis da montanha tem um custo, porque o penhasco que a protege também se torna seu maior desafio. O gelo pode ceder sob seus cascos, pedras podem se soltar e a força do vento ameaça desestabilizá-la. Até mesmo o cansaço acumulado por horas viajando em declives extremos aumenta a probabilidade de um erro. Uma queda de alguns metros seria suficiente para acabar com sua resistência. E é por isso que cada movimento é calculado milimetricamente. Sua musculatura compacta proporciona estabilidade e sua cauda curta ajuda a equilibrar cada salto. Cada cabra parece medir cada movimento com precisão matemática, ciente de que um erro não permite segundas chances, e é essa combinação de adaptação física, experiência e concentração que lhe permite desafiar constantemente um ambiente onde o perigo é sempre real. O mais surpreendente é que, diferentemente de outras espécies que desaparecem da paisagem de inverno por meio da migração ou hibernação, a cabra montesa permanece visível. Ele não se esconde. Dos mirantes naturais do parque, nos dias em que a nevasca cessa, sua silhueta pode ser vista contra o topo das montanhas. Um lembrete de que a vida em Glacier não apenas persiste, mas se adapta de maneiras impressionantes. Mesmo em grupos, seu comportamento transmite a ideia de solidão. Cada cabra se move de forma independente, como se o desafio do inverno fosse um teste individual e não compartilhado. Em Glacier, a montanha não é apenas um cenário passivo, é uma protagonista, capaz de moldar o caráter das espécies que a habitam. Para a cabra montesa, é ao mesmo tempo um refúgio e uma ameaça, um espaço que oferece proteção contra caçadores, mas que cobra um preço constante na forma de desgaste e risco. Essa dualidade é o que o torna o emblema perfeito deste parque, um lugar de extrema beleza, mas também de dificuldades perpétuas. Enquanto no alto do parque as cabras montesas travam essa batalha silenciosa, nos vales outro cenário se desenrola, igualmente condicionado pelo inverno. Lá, a neve também marca os limites da sobrevivência, mas as estratégias de adaptação são diferentes. A questão que surge é inevitável. Se essa espécie quase impossível sobrevive nos picos mais implacáveis, como os animais que dependem de florestas e lagos lidam com a mesma estação? Neste mundo branco, onde o inverno dita cada movimento, surge um habitante inesperado, o verdadeiro fantasma das florestas alpinas. Das rajadas de vento surge o carcaju, uma criatura que não só resiste ao frio, como faz dele seu melhor aliado. Sua figura compacta se move com facilidade pela superfície endurecida. A neve, que para outros é uma armadilha mortal, para ele é solo fértil. Com patas largas que agem como raquetes de neve naturais, ele desliza firmemente sobre a crosta gelada. Em Montana, poucos animais inspiram tanto respeito quanto este, não só porque é um dos carnívoros mais solitários e esquivos do continente, mas também porque mantém uma das últimas populações reprodutoras do país. O parque não é apenas o lar deles, é um refúgio vital que garante sua presença nos Estados Unidos. O glutão não se limita a um pequeno território. Ele viaja dezenas de quilômetros em um único dia, atravessando encostas que desencorajam até os predadores mais poderosos. O inverno não o confina, ele o expande. Cada tempestade abre uma nova oportunidade.
Enquanto outros buscam abrigo, ele sai para o campo aberto, arrastando o vento gelado nas costas, coberto por uma densa pelagem que repele o gelo como uma segunda armadura. Na encosta de uma colina, a perna rígida de um ungulado se projeta, presa sob a neve. A carcaça de um alce, enterrada após uma pequena avalanche, se torna o centro da ação. O carcaju o encontrou não por acaso, mas graças a um olfato apurado que detecta comida mesmo sob camadas de gelo. Esta não é uma caçada espetacular, mas sim uma descoberta que exemplifica sua estratégia. Com uma força de mandíbula desproporcional ao seu tamanho, ele arranca pedaços de carne congelada que outros achariam impossíveis de mastigar. Ele não guarda tudo. Ele transporta fragmentos para esconderijos que ele mesmo escava na neve. Lá, as baixas temperaturas conservarão os alimentos por semanas, garantindo que mesmo a escassez mais severa não o pegará desprevenido. Essa logística o diferencia de outros carnívoros glaciais. O lobo precisa da cooperação da matilha. O puma depende da surpresa e da força do seu ataque. O urso, quando não está hibernando, depende da abundância sazonal. Mas o carcaju, por outro lado, faz da dispersão e da tenacidade sua principal estratégia. Não importa que a neve cubra todos os vestígios de comida, ele a rastreia, a protege e a armazena. Essa resiliência é o que lhe permitiu sobreviver em um ecossistema onde o inverno é implacável. Nos meses mais rigorosos, essa mesma neve oferece um benefício inesperado. Quando uma fêmea se prepara para dar à luz, ela cava tocas em camadas profundas. Os túneis protegem os filhotes não apenas do frio extremo, mas também de predadores que nunca suspeitam do que se esconde sob a superfície branca. Em Glacier, essas tocas representam a continuidade da espécie. Um refúgio íntimo em meio à hostilidade. O gelo que congela tantos se transforma em um manto protetor. A resistência do carcaju não se mede em força bruta ou velocidade. Ela se mede em sua capacidade de sobreviver onde a maioria nem conseguiria. Cada quilômetro percorrido sobre neve profunda, cada pedaço de carne armazenado sob o gelo, cada ninhada criada em tocas cavadas no inverno são testemunhos de uma adaptação incomparável. O silêncio retorna após a tempestade e o glutão desaparece na nevasca com o pedaço de carne no focinho. É uma sombra que se dissolve no branco infinito, um símbolo de resistência absoluta em um ambiente letal. Mas quando a nevasca diminui e a neve para de cair, outra presença domina a paisagem. Quem se move agora entre os troncos endurecidos pelo frio, sob o silêncio deixado pela tempestade? A nevasca começa a diminuir nas encostas do Parque Nacional Glacier. Entre os troncos endurecidos pelo frio, uma árvore permanece curvada sob o peso da neve. O que parece ser parte da paisagem inerte começa a se mover. Com um solavanco repentino, a neve cai das asas estendidas. Não é um galho, é uma águia americana. Ela passou a noite inteira imóvel, resistindo à tempestade para manter seguro o que ela tem de mais valioso, sua prole. Abaixo do corpo dela, escondidos em um ninho quase invisível, 2 filhotes aguardam o alimento que garantirá sua sobrevivência. Em Glacier, o inverno não é época de descanso. É a estação mais movimentada, obrigando todos os animais a redobrarem seus esforços. O frio extremo e a escassez não impedem a vida. Pelo contrário, a tornam mais exigente. Enquanto muitas aves migram para latitudes mais amenas, a águia americana permanece aqui. Ele não desiste do desafio, mas se adapta a ele. Essa permanência faz dela um símbolo de resistência, um emblema vivo do que significa enfrentar a adversidade sem garantias. O pássaro treme mais uma vez e o peso da neve cai sobre suas garras. A tempestade passou, mas o verdadeiro teste está apenas começando. Seus filhotes precisam de comida, e a energia armazenada em seu corpo se esgota rapidamente em temperaturas tão baixas. A águia alça voo, suas asas cortando firmemente o vento. No verão, rios e lagos fornecem abundância de peixes, mas agora, cobertos de gelo, eles forçam uma mudança de estratégia. O pássaro se volta para outra fonte de sustento. Seu olhar recai sobre uma clareira abaixo, onde uma lebre zigue-zagueia pela neve. Vestida com sua pelagem branca como o inverno, ela recorre à camuflagem. Entre galhos e sombras, ela parece invisível, mas o olho da águia penetra facilmente essa ilusão.
A caça começa e lá do alto, a ave de rapina dobra suas asas e mergulha. O silêncio do ar gelado é quebrado por um estrondo agudo. A lebre tenta escapar, saltando, correndo, deixando pegadas rápidas na superfície macia. Mas a águia ajusta sua trajetória com precisão cirúrgica. Sua força não reside em longas perseguições, mas no instante da decisão. Num movimento final, ele estende suas garras e captura sua presa. A cena é dura, crua, mas não gratuita. O sacrifício da lebre garante alimento para os filhotes que aguardam no ninho. Aqui a caça não é um espetáculo, é uma responsabilidade. Cada voo, cada ataque é uma aposta que pode falhar, mas deve ser tentada repetidas vezes. A diferença entre sucesso e fracasso não marca apenas a vida do pássaro adulto, mas também a continuidade de sua linhagem. Com a presa em suas garras, a águia alça voo. O vento aumenta novamente, a neve sopra nuvens brancas no vale. O pássaro se move contra a corrente, gastando energia vital para retornar ao seu refúgio. Sua força se mede tanto em músculos quanto em determinação. Nada garante que eu conseguirei, nada garante que haverá outra oportunidade amanhã. No entanto, o impulso que a guia é mais poderoso que a dúvida. A prole aguarda, e isso é o suficiente para mantê-lo em movimento. Ao chegar ao ninho, a águia coloca a presa na frente dos filhotes. Os filhotes quebram o silêncio com gritos agudos e se lançam sobre a carne. A mãe dele observa, vigia, permanece alerta. Não há descanso, nem mesmo agora. O frio aperta, a nevasca retorna, mas o ninho tem comida e a tábua de salvação se estende por mais um dia. Em Glacier, a sobrevivência não depende de esperar a tempestade passar. Aqui, os animais agem, mesmo nos momentos mais adversos. A águia americana personifica essa filosofia. Ela não migra, não recua. Ela se mantém no auge do inverno e enfrenta sua dureza com determinação. Cada dia de caça, cada noite passada na copa de uma árvore coberta de neve, é uma prova de resiliência. Neste parque, onde o gelo define a paisagem e o frio parece intransponível, a águia americana demonstra que a resiliência não é uma opção, mas uma condição de existência. Seus esforços sustentam seus descendentes, garantindo que a lição mais importante seja passada para a próxima geração. Nunca desistir diante da adversidade, mesmo quando não há garantias de sucesso. O ninho da águia americana é deixado para trás, escondido entre galhos cobertos de neve, mas nem todas as mães voam sobre o parque lá do alto. Nos vales gelados de Glacier, mais perto do chão, outras criaturas enfrentam um desafio diferente. Na base de um pinheiro, um pequeno monte de neve se agita. Uma silhueta avermelhada emerge cautelosamente, o vapor de sua respiração contrastando com o ar gelado. É um esquilo vermelho americano. De longe, pode parecer frágil diante de um inverno que esgota a energia e silencia a floresta. Mas a realidade é outra. Esse animal carrega em sua genética um repertório de estratégias tão precisas que parecem pensadas para desafiar o impossível. E no centro desse esforço não está a sobrevivência individual, mas a de seus descendentes. A fêmea sacode a neve do pelo e avança por um caminho aparentemente invisível, gravado em sua memória há meses. Ela não está procurando comida para si mesma. Seu objetivo é outro: dar uma olhada em um dos monturos, um depósito de pinhas e sementes que ela preparou antes que a neve cobrisse o chão. Cada passo é um risco, pois a energia consumida ao se movimentar nessas temperaturas pode ser a diferença entre sobreviver ou sucumbir. Mas é um risco calculado, necessário para garantir comida para os filhotes que esperam dentro da toca. O segredo da sua resiliência começa muito antes do inverno. Durante o outono, este esquilo forrageia incansavelmente. Ele não faz isso aleatoriamente. Cada fruta, cada pinha, cada semente é transportada para esconderijos específicos que ele constrói no subsolo ou na base das árvores. A precisão de sua memória espacial é surpreendente. Embora a neve esconda todos os vestígios, ele se lembra da localização exata de dezenas de armazéns espalhados pela floresta. Esse mapa invisível é um legado evolutivo que garante que, mesmo no meio do inferno branco, suas reservas estejam seguras. Mas estocar suprimentos não basta. O frio extremo pode tornar qualquer fonte de alimento inacessível. É aqui que entra em jogo outro de seus superpoderes evolutivos, a capacidade de cavar túneis na neve endurecida. Com movimentos rápidos e precisos, ele avança até o solo congelado, onde os cones permanecem protegidos.
Sua eficiência é vital. Gastar muita energia na busca seria suicídio. Não é um hibernador rigoroso. Ao contrário de outras espécies que optam por hibernar, o esquilo vermelho americano permanece ativo durante todo o inverno. Seu metabolismo alterna entre breves períodos de descanso profundo e momentos de atividade intensa. Este padrão permite que você economize energia sem abandonar completamente o monitoramento de seus armazéns. Porque aqui cada abacaxi tem um valor incalculável, não apenas por si só, mas pelas pequenas vidas que dependem do seu retorno. Dentro da toca, os filhotes aguardam. O abrigo não é uma cavidade improvisada. A fêmea o forrou com musgo, casca de árvore e capim seco coletado no verão, criando um isolamento térmico que atenua o vento gelado. Ali, naquele pequeno e escuro quarto, cada visita da mãe significa comida e calor. A maternidade, em Glacier, não é ternura, é resistência ativa. E cada dia que as mantém vivas é uma vitória contra um ambiente que não concede segundas chances. O perigo, no entanto, é constante. Enquanto cava em busca de um esconderijo, a fêmea para abruptamente. Seus bigodes se contraem, o silêncio fica tenso. Da neve próxima, um arminho desliza como uma sombra. Seu corpo alongado, projetado para caçar em túneis estreitos, representa uma ameaça letal para uma mãe distraída. O tempo é comprimido. Se o esquilo se atrasar um segundo, não só ele, mas seus filhotes também estarão perdidos. Com um salto ágil, ele desaparece entre os galhos baixos do abeto. O arminho a segue por um momento, mas sua velocidade e conhecimento do terreno lhe dão vantagem. Um erro aqui significaria o fim de uma geração inteira, mas a fêmea consegue escapar e o faz com o que há de mais valioso ainda intacto, a possibilidade de retornar ao ninho com provisões. Em Glacier, a sobrevivência nem sempre é sobre derrotar o inimigo, às vezes é simplesmente sobre escapar e esperar por mais um dia. A história dela revela uma verdade mais ampla. Em um ecossistema onde o inverno parece aniquilar toda a vida, a sobrevivência não depende de ignorar o frio, mas de antecipá-lo, de elaborar estratégias que o transformem em um inimigo controlável. O esquilo vermelho americano não desafia o inverno com força bruta, mas com inteligência, com memória, com disciplina. Esse é o legado evolutivo deles, e eles o transmitem a cada nova ninhada, garantindo que a resiliência não morra com eles, mas continue, inscrita nos genes daqueles que um dia ocuparão essas mesmas tocas. Cada gesto dessa mulher nos lembra que na Glacier a maternidade não é só cuidado, é sacrifício. Ela arrisca a vida, gasta energia que nunca irá recuperar e enfrenta predadores mais rápidos e mortais. Tudo por um motivo: garantir que seus filhotes sobrevivam ao inverno mais rigoroso dos Estados Unidos. A floresta permanece silenciosa, quebrada apenas pelo barulho da neve sob suas patas. A fêmea retorna à toca com comida suficiente para mais um dia. Lá, os bezerros receberão o calor e o sustento de que necessitam. E assim, dia após dia, a vida continua em Glacier, mesmo quando o gelo parece eterno. Mas nada é, porque neste ecossistema, nada permanece estático por muito tempo. Com o passar das semanas, a luz do sol começa a ganhar terreno. A neve derrete, a água desce pelos vales e o gelo finalmente cede. E uma nova pergunta surge: como a vida em Glacier se transforma quando o inverno termina e a estação mais imprevisível de todas toma seu lugar? O sol nasce um pouco mais alto sobre os picos do Glacier, e pela primeira vez em meses, seus raios atravessam a espessa cobertura de nuvens para iluminar o vale abaixo. O gelo começa a rachar e o som da água em movimento quebra o silêncio mortal do inverno. O que parecia eterno finalmente cede. A estação mais mortal recua lentamente e o Parque Nacional inicia uma transformação que mudará tudo. Nada é permanente aqui, nem mesmo o frio mais brutal. No final de março e durante todo o mês de abril, o clima em Glacier fica instável. Não é uma mudança linear. Tempestades de neve no final da estação se alternam com dias de degelo repentino. O solo macio é coberto por poças que logo fervem de atividade, e a água, liberada de sua prisão congelada, carrega nutrientes e prepara o solo para um renascimento inevitável. Em cada canto do parque, dos vales aos planaltos mais altos, a fauna responde imediatamente. Os primeiros a aproveitar esta oportunidade são os pequenos.
Besouros e mosquitos emergem das águas paradas, tornando-se presas fáceis e abundantes para quem consegue resistir a um pouco mais de fome. Entre elas, a rã da madeira oferece um exemplo impressionante de adaptação extrema. Durante o inverno, seu corpo literalmente congela. Seu sangue circula carregado de glicose, que atua como um anticongelante natural. Seus órgãos vitais param, seu batimento cardíaco desaparece e ela fica rígida sob a neve. Agora, com o degelo, centenas desses pequenos sapos parecem estar retornando dos mortos. Eles coacham em uníssono e correm para se reproduzir em poças temporárias que secarão em algumas semanas. Neste contexto, cada minuto conta, porque a janela para deixar descendentes é estreita. Enquanto isso, o céu do parque se enche de movimento. Bandos de gansos retornam em formação, seguindo antigas rotas migratórias que os levam a lagos quase sem gelo. Patos e patos selvagens voam em bandos barulhentos, ocupando águas que estavam inacessíveis há meses. Entre os moradores, a perdiz branca oferece um espetáculo de transformação. Sua plumagem branca como a neve começa a cair, substituída por um disfarce manchado que se mistura com a grama e as pedras. A muda não é um detalhe estético, é um mecanismo de sobrevivência que os protege de predadores em um ambiente que muda em velocidades vertiginosas. Nos rios e riachos que voltam a correr, os peixes retomam seus movimentos e as aves de rapina sabem disso. Uma águia pesqueira circula, observa o reflexo na água, mergulha e emerge com um peixe ainda respirando em suas garras. Após meses de escassez, cada presa recuperada do rio significa energia suficiente para se sustentar e principalmente para alimentar os filhotes que logo exigirão atenção no ninho. Mas toda essa mudança não acontece apenas no ar, pois mamíferos de médio porte aproveitam rapidamente as primeiras gramíneas frescas que brotam nas encostas. Os veados mula descem para os vales profundamente enfraquecidos, mas ainda vivos. As mães, exaustas pelo inverno, buscam desesperadamente recuperar suas forças para produzir leite e garantir que os filhotes do ano anterior possam sobreviver à transição. A mesma coisa acontece com os alces, que arrancam brotos tenros dos arbustos. Seus corpos enormes carregam as marcas de meses de dificuldades, mas o ciclo reprodutivo não espera. A urgência em recuperar energia se mistura com a necessidade de garantir descendência, e cada escolha hoje em dia pode determinar se uma linha genética continua ou desaparece. Nos penhascos mais altos, cabras montesas se movem com precisão sobre as rochas ainda cobertas de neve. As fêmeas conduzem os filhotes do inverno anterior até clareiras onde as primeiras gramíneas emergem. Ali, entre a pedra molhada e o gelo derretido, eles aprendem a arrancar cada folha verde com os dentes. É um aprendizado básico, mas vital. Sem ele, eles não sobreviverão ao próximo inverno. Para os predadores, a primavera oferece um cenário diferente. O degelo revela as carcaças de animais que não sobreviveram ao inverno. Corvos e glutões se alimentam dessa carniça, enquanto o lince canadense sai em busca de lebres da neve que agora encontram menos proteção na neve fofa. Após meses de fome, os carnívoros encontram nessa transição uma oportunidade de recuperar suas forças. O que é renascimento para alguns é um verdadeiro banquete para outros. Em Glacier, a esperança não é universal. Ela está sempre entrelaçada com a perda. O paradoxo é evidente. O renascimento do parque significa abundância para alguns e morte para outros. As vidas dos herbívoros recentemente revitalizados alimentam os predadores que dependem do seu sucesso. Assim, o ciclo começa novamente nesta terra. Resistência, morte e, mais uma vez, continuidade. A esperança nunca vem sozinha, ela sempre tem um preço. Mas nem todas as criaturas correm para fora assim que a neve recua. Algumas esperam. Abaixo da rocha, em cavernas úmidas e escuras, os habitantes que não sobreviveram ao inverno permanecem acordados. Seus corpos permaneceram imóveis por meses, mergulhados em uma letargia profunda que os protegia da fome e do frio. Seu despertar é lento, pesado, quase doloroso. Em breve eles surgirão, arrastando consigo o mistério daqueles que dormem enquanto tudo ao seu redor luta e morre. E surge a pergunta inevitável: o que acontece quando as feras que dormem em silêncio decidem abrir os olhos para o mundo renovado? Nas montanhas glaciais, o fim do inverno desperta os guardiões da natureza.
A neve começa a recuar dos vales, os rios se libertam do gelo e os primeiros riachos de água anunciam que o ciclo deu mais um passo à frente. Em meio às rochas e arbustos, uma figura escura se move lentamente. É um urso pardo emergindo de sua toca, empurrando a neve acumulada na entrada com o peso de seu corpo enfraquecido. No começo, seu andar é desajeitado, como se o mundo exterior lhe parecesse estranho depois de tantos meses de letargia. O pelo ainda úmido guarda vestígios de geada, e sob a espessa camada de pelo, os ossos marcam uma silhueta erodida pela hibernação. Durante o inverno, ela perdeu até um terço do seu peso. Cada passo revela uma vulnerabilidade que contrasta com a força que normalmente a define. Ao lado dele, ainda dentro da toca, um pequeno corpo se move. É o filhote dela, com apenas alguns meses de idade. Ainda encolhido contra a parede de terra, ele se agarra à segurança do abrigo enquanto seus olhos curiosos perscrutam a luz. Seus movimentos são desajeitados, suas pernas curtas afundam na neve. O contraste entre a fraqueza da mãe e a fragilidade do filhote destaca o desafio que eles enfrentam neste despertar primaveril. A fome dita o destino. Após semanas sem comida, o urso precisa urgentemente recuperar as energias. Seu corpo esguio exige raízes escondidas sob o solo úmido, frutos precoces ou carne de algum animal que tenha caído durante o inverno. E embora a maternidade a ligue ao filho, a necessidade de comida a obriga a tomar decisões arriscadas. A mãe se move em direção à floresta, confiando que a segurança da toca protegerá seus filhotes. Ele se afasta lentamente, desaparecendo entre os troncos e clareiras, deixando para trás o murmúrio inquieto do filhote. As horas passam, a espera na penumbra da toca torna-se longa, e logo a curiosidade começa a superar o medo. O cachorrinho, com o instinto de um explorador prematuro, aventura-se. Suas patas cavam a neve fofa e seu focinho sente o cheiro de um ar cheio de aromas desconhecidos. Ele se move incerto, para e então avança novamente. Aos poucos, a solidão começa a empurrá-lo em direção ao desconhecido. A floresta o envolve em sombras, rangidos e ecos que ricocheteiam entre os pinheiros, transformando sua curiosidade em um impulso incontrolável. A inocência o impulsiona adiante, sem perceber que cada passo o afasta mais da proteção de sua mãe. Ao longe, um uivo corta o ar. Momentos depois, outro uivo responde, e a melodia da floresta muda de tom. É o sinal inequívoco de que uma matilha está se movimentando. Lobos patrulham o território, atentos a qualquer oportunidade que a estação apresente. Depois de meses de escassez, a fome também se instala. Seus sentidos captam rastros de movimento, o leve cheiro de um animal jovem. Neste ecossistema implacável, a solidão se torna a porta de entrada inevitável para o perigo. Os passos se aproximam, primeiro como um murmúrio na neve, depois como uma cerca invisível que se fecha. O filhote para, cheira o ar, sente a ameaça sem entendê-la. Entre as árvores, os olhos dos lobos brilham. A estratégia é antiga: cercar, diminuir a distância, confundir. O pequeno tenta recuar, mas suas pernas curtas não respondem à velocidade exigida pela situação. O resultado é inevitável. A matilha o alcança em segundos. Os corpos cinzentos se lançam com precisão, mandíbulas se fecham, rosnados se misturam ao breve guincho do filhote. A floresta fica em silêncio novamente. Não há maldade aqui, apenas a urgência de sobreviver. Os lobos se alimentam. Seus filhotes esperam na segurança de um abrigo e cada mordida garante a continuidade do grupo. O que significa o fim para um significa vida para muitos. Na dança áspera da natureza, a morte de um alimenta muitos. O equilíbrio é mantido pelo sacrifício e em cada ciclo alguém toma o lugar da presa para apoiar o caçador. Horas depois, a mãe retorna. Seus passos arrastam-se de cansaço, mas também de um instinto inquebrantável de retornar ao lugar onde deixou seu filhote. Ela se move lentamente, farejando cada canto da floresta. O ar carrega fragmentos de sinais, o rastro fresco de múltiplas pegadas, um cheiro penetrante de lobos e sangue misturado com neve. Ele para várias vezes. Seu focinho mergulha em direção ao chão, suas orelhas em pé. Ele segue um caminho irregular, contorna troncos de árvores e inspeciona pegadas. Cada passo parece ditado pela urgência de encontrar seu filhote, mesmo quando a certeza do que está perdido começa a surgir.
Avance para dentro da toca e encontre o vazio. Ele caminha pelo perímetro, rastreando persistentemente, farejando a neve e a terra remexida. Ele tenta reconstruir o que aconteceu a partir dos sinais, mas o silêncio é sua única resposta. A ausência pesa no ar tanto quanto a neve que ainda cobre o chão. Ela fica parada por um momento, inclinando a cabeça, como se tentasse ouvir algo que não está mais ali. Seus olhos refletem uma mistura de confusão e aceitação. A natureza não dá trégua. A mãe precisa continuar. Seus passos desaparecem, voltando para a floresta. O luto instintivo é deixado para trás, e a sobrevivência toma o lugar da dor. Ela permanece de pé, porque o ciclo exige. A floresta continua se movendo. O rebanho prospera com a carne obtida. O urso se adapta, busca novas raízes, novos territórios. Ambos os caminhos se baseiam no mesmo princípio: resistir em um ambiente onde nada é certo. Porque sua história não termina com perdas. A natureza se refaz através de seus ciclos. Os ursos pardos podem dar à luz a cada 2 ou 4 anos, e a esperança por novos filhotes está enraizada em seu instinto. A força da vida sempre encontra um canal. O inverno finalmente dá lugar, o gelo derrete, os vales se abrem para o verde. E embora a morte tenha marcado sua passagem, a continuidade também o fez. A ursa continua, os lobos alimentam seus filhotes e a floresta mantém o equilíbrio que a sustenta há milênios. Embora a perda seja inevitável, a força da natureza perdura. Em Glacier, o ciclo se repete, eterno, inquebrável, nos lembrando que a vida e a morte caminham juntas no mesmo caminho. Nas montanhas de Glacier, Montana, o inverno lentamente perde o controle. Os picos cobertos de neve refletem a luz do sol matinal, e os vales permanecem envoltos em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo estalar do gelo e pelo murmúrio dos riachos começando a descongelar. Este ambiente extremo e aparentemente inóspito também é o cenário de uma vida resiliente, onde cada criatura enfrenta um desafio constante: sobreviver, reproduzir-se e perpetuar sua linhagem. Entre os segredos destas montanhas, desenrolam-se histórias de lealdade e sobrevivência. As matilhas de lobos nos ensinaram a força da união. A fêmea alfa e seus descendentes demonstram que a hierarquia não é um capricho, mas um mecanismo que garante a continuidade da vida, que cada membro tem acesso a comida e proteção e que o grupo pode resistir aos estragos da natureza e dos predadores. Por sua vez, os veados migram seguindo os ritmos da neve e da vegetação, dependendo uns dos outros para detectar perigos e encontrar os corredores que lhes permitem atravessar terrenos difíceis. Cada bebê que dá os primeiros passos, cada indivíduo que consegue escapar de um predador, fortalece a cadeia da vida neste ecossistema. As águias protegem seus filhotes com zelo feroz, e animais menores, como os esquilos vermelhos, demonstram astúcia e previsão, armazenando reservas para os meses seguintes. Os ursos pardos, cujo inverno prolongado os deixa vulneráveis ao acordar, exibem a mesma prioridade absoluta: proteger seus filhotes, ensiná-los a caçar e orientar seu desenvolvimento em um mundo repleto de riscos. Neste canto do planeta, a maternidade não é um gesto de afeto, mas uma estratégia vital, um ato de coragem e resiliência que desafia a dureza do glacier. Nesse cenário, onde as temperaturas podem cair até os limites da sobrevivência, o paradoxo se torna evidente. Em um mundo onde a vida pode ser definida pela luta individual, competição constante e sobrevivência egoísta, as espécies aqui revelam outro princípio. Cooperação, proteção dos jovens e transmissão de conhecimento se tornam as ferramentas mais poderosas. Não há abraços nem ternura que os humanos reconheceriam, mas há uma linguagem de cuidado que corta a ameaça constante. Lobos defendem uns aos outros, veados cuidam de sua matilha, águias ensinam seus filhotes a voar e mães ursas arriscam sua própria segurança por seus filhotes. É um cuidado silencioso, baseado na necessidade de sobrevivência, que garante que cada geração tenha a oportunidade de persistir. Esse fluxo de vida e morte, de ensinamentos e proteção, destaca que a maternidade e a prole são o coração pulsante de Glacier. Cada criatura que consegue sobreviver, cada animal jovem que chega à idade de se defender sozinho, é uma vitória contra as forças implacáveis do clima, da escassez de alimentos e dos predadores.
O paradoxo é que no lugar mais difícil, onde cada dia parece um desafio intransponível, esses atos instintivos de cuidado e transmissão de vida se tornam mais evidentes, mais vitais e mais heróicos. Picos nevados, florestas densas e rios serpenteando por vales não são apenas uma paisagem. Eles são a matriz que forja essas histórias de resiliência. A força do ecossistema está na maneira como cada espécie, do menor esquilo aos lobos e ursos, participa de um equilíbrio que garante a continuidade da vida. Nem sempre é justo ou perfeito, porque a natureza cobra seu preço e alguns morrem na tentativa. Mas aqueles que sobrevivem carregam consigo as ferramentas e o conhecimento que garantem que a próxima geração tenha a oportunidade de prosperar. Glacier não é apenas um cenário. É um protagonista silencioso que desafia, ensina e molda seus habitantes. Sua dureza transforma a vida cotidiana em um ato constante de resistência, e cada renascimento da primavera testemunha a perseverança das espécies que chamam essas montanhas de lar. A maternidade e a prole são os fios invisíveis que tecem a continuidade da vida, e nesse ambiente implacável, essas forças instintivas se tornam lei, demonstrando que solidariedade e cooperação não são atributos humanos, mas estratégias vitais para a sobrevivência. No coração de Glacier, o ciclo continua. A neve recua lentamente, a comida se torna mais acessível e os animais que sobreviveram ao inverno demonstram sua vitalidade. As mães protegem e ensinam, os filhotes exploram e aprendem, e os predadores se adaptam às regras impostas por esse ambiente extremo. Aqui, neste canto da terra, embora a morte seja inevitável e a luta constante, a força de Glacier perdura, e com ela, a vida que nutre, protege e perpetua cada geração. Maternidade, prole e cooperação são reveladas como vitórias silenciosas que desafiam o inverno, garantindo que o ciclo continue, imutável, implacável e belo. Este é o testemunho de um ecossistema onde a vida, mesmo em suas formas mais adversas, sempre encontra um caminho.